Olá, devotos da Escola Mística e Iniciática com Harmonia. Nós vamos aproveitar esse nosso encontro e vamos sair um pouquinho da rotina, mas é por necessidade. Nós estamos assim com muitas perguntas que vocês, devotos, fizeram aqui nos pátios externos e nós temos que dar a resposta para vocês, o retorno para vocês. Então nós vamos aproveitar esse encontro aqui também para responder, tá bem? Vão ser uma série de vídeos onde nós vamos retornar para vocês as suas perguntas, porque elas não podem ir acumulando muito, certo, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos responder a primeira que está aqui na nossa sequência, que é a do Joel Mário. Tá bem? Então ele colocou aqui para nós algo muito interessante. Ele colocou assim: Maga Prisca, saudações de luz, para você também, saudações de luz. Maravilhoso ensinamento, gratidão. Gostaria também de deixar uma pergunta aqui registrada. Quando for possível responder, agradeço. Eu sei que a Bíblia está repleta de histórias enigmáticas. Isso. E histórias simbólicas, Joel. A Bíblia, ela não tem tanto enigma, ela tem símbolos que os iniciados conseguem pegar aquele símbolo e vestir ele com a roupa certa, tá bem? Mas há uma que me intriga muito, ele colocou aqui, é a história de Jonas e o grande peixe. Jonas foi engolido pelo peixe e ficou 3 dias e 3 noites dentro deste peixe. Biologicamente, isto é impossível. Qual será o verdadeiro significado deste acontecimento? Agradeço com antecedência. Nós que agradecemos a sua participação. Pois é, você já respondeu 50% da pergunta, né? 50% está respondido, não é um peixe, é impossível ser um peixe, biologicamente não é possível que seja. Então, o que poderia ser? Algo que Jonas e a sociedade humana daquela época viram sair do mar, não é? Então, o que vivia no mar para eles era peixe, um grande peixe, e eles não tinham recursos para entender o que seria. Então eles falaram que era um peixe que engoliu Jonas. Nós, né, que somos da ciência, acreditamos na ciência das eras, na religião também como ciência, acreditamos que aquilo possa ser um veículo de seres mais avançados que tinham os seus veículos também na água, como naquele filme antigo, mais antigo esse filme, mas eu aprecio muito, O Segredo do Abismo. Dá uma olhadinha nesse filme. Eu acho que o peixe que o Jonas entrou e ficou lá 3 dias e 3 noites para ser instruído, na verdade era um veículo de uma sociedade mais avançada do que nós. A hierarquia divina utiliza desses recursos para, às vezes, passar da dimensão que ela habita para a nossa e para instruir seres que são adeptos, que trabalham na Terra como hierarcas que precisam dar um impulso evolutivo na região e na época na qual eles vivem. Então, são seres que entram em contato com os seres mais avançados para que eles então possam receber o conhecimento e formatar as escolas e compartilhar esse conhecimento. Que é um peixe, você mesmo respondeu que não é, então aí a gente, cada um de nós, pode hoje meio que imaginar o que seja. Nos registros que nós temos, quando o símbolo vem vestido dessa formatação, nós acreditamos que sejam veículos. Os mesmos veículos que os antigos profetas do Velho Testamento às vezes descreviam
que eles foram arrebatados para o sétimo céu numa carruagem de fogo, numa carruagem de luz, em rodas que giravam dentro de rodas. Esse desenho, inclusive, foi colocado em muitos filmes, rodas que giram dentro de rodas. Tem mais de um filme com esse desenho, aquele filme Contato, usou rodas dentro de rodas. Por quê? Por causa do Velho Testamento, de um antigo profeta que descreveu dessa forma, por onde os anjos desciam do céu e vinham conversar com eles. Então, para nós, são veículos ou são portais dimensionais que se abrem. É assim que a gente interpreta. Joel, gratidão por estar aqui participando conosco. Agora nós vamos aqui para a pergunta da Jane, pessoal. Ela nos cumprimenta, bom dia, que a paz esteja com vocês, com você também, Jane, gratidão por você estar conosco. Ela nos descreve aqui que ela, na terceira carta, ela deu uma empacada, né, na carta do Manual dos Magos. Minha mente está muito ativa e na hora que vou fazer o exercício, ela quase consegue me convencer que eu não mereço me livrar de um transtorno. Aí ela descreve aqui que ela tem um transtorno na vida dela, um transtorno pessoal, familiar. E ela disse que ela faz o exercício da carta, mas é da boca para fora, ela não sente que ela se liberta do transtorno. A mente não se liberta deste transtorno. Ela escreveu assim: você pode me dar alguma dica? Se você quiser, posso contar a situação na qual estou presa. Não necessita, porque não é a situação que conta, não é a história da situação. É a história da nossa culpa. Seja qual for o transtorno, o que empaca a gente não é o transtorno, não é a história do transtorno, mas é a nossa culpa diante do transtorno. E ela diz aqui, gratidão por esses momentos de paz que eu tenho sentido fazendo os exercícios. E ela agradece porque finalmente encontrou um caminho, há tantos anos que ela busca uma religião, e ela se sentiu confortável com esses ensinamentos que nós estamos compartilhando. Com amor no coração, aguardo sua resposta, Jane. Jane, não é, às vezes, no exercício da carta que nós vamos nos livrar de um transtorno. Por vezes é, e na maioria das vezes não é. O Manual dos Magos, ele não vai dar um resultado no momento em que nós estamos trabalhando com as cartas. O que o Manual dos Magos faz? Ele faz com que nós joguemos uma informação nova para o nosso subconsciente. O nosso subconsciente nunca recebeu essa informação antes. E meio que ele vai colapsar primeiramente. Ele vai dizer, nossa, mas o que é essa informação? Só que você, Jane, é uma presença divina. Eu sou uma presença divina. Todos nós somos presença divina. A informação nova que nós jogamos, ela vai ficar ali trabalhando. E você vai passar para outra carta, mesmo sentindo que você não resolveu o seu transtorno. Porque não é assim que nós trabalhamos com o Manual dos Magos. Não é na hora que as coisas são resolvidas. É uma evolução de várias informações que você vai recebendo ao longo de todas as cartas. Você vai fazer o exercício daquela carta. Aquela carta tratou de transtorno. Você vai sentir que você não está 100% naquilo e não tem problema nenhum. Você vai passar para a próxima carta. E você vai evoluindo, como na leitura de um livro. Só que aquela informação quântica,
aquela informação nova que você leu na carta, aquela informação até mesmo terapêutica, de uma terapia avançada, uma terapia metafísica e quântica, ela vai ficar agindo no seu subconsciente. Aí você vai trabalhar com outra carta e vai receber outra informação, com outra carta e vai receber outra informação. E o seu ser, ele está se reformulando. Porque o nosso ser, a nossa psique, ela só consegue ir evoluindo com informações novas que vão entrando e vão nos amadurecendo. Nós aqui, na mente intelectual, na mente material, nós não vamos dominar esse processo de mudança. Essa mudança vai acontecendo paulatinamente a nível interno, a nível da nossa psique. E um belo dia, nós vamos acordar uma manhã e vamos notar que nós estamos diferentes. Vamos notar que nós estamos mais leves. Então você não precisa ficar se preocupando, nossa, esse transtorno eu não consegui me livrar nessa carta que falou de transtornos. Não é assim que funciona. Vá vivendo carta por carta, vá fazendo um trabalho de cada vez e o amadurecimento vai acontecendo aos poucos. As informações são muito diferentes, muito novas, elas vêm para ir quebrando as nossas resistências, quebrando os nossos cascões emocionais, que nós cultivamos há séculos e séculos, em várias reencarnações. Não vai ser na carta que nós vamos receber o tratamento total do assunto que a carta trata. A carta é toda encadeada numa sequência onde os próximos assuntos vão ajudar nos assuntos anteriores. E os assuntos de hoje vão ser a base para assuntos mais profundos no futuro. No futuro nós ainda trataremos de transtornos, mas eles virão de uma forma mais aprofundada, porque neste agora a gente já fez a base do entendimento, ok? Então minha dica para você é: seja mais leve, não se cobre tanto e vá vivendo as outras cartas. Não precisa ficar presa nessa, tá certo? Então agora nós vamos responder a pergunta que o Alexandro nos fez, pessoal. Ele falou a respeito da carta 10 do Manual dos Magos. Boa noite, está muito agradecido. Olá, Alexandro, mais uma vez um prazer enorme estar com você. Graças à carta 10 do Manual dos Magos para a iluminação e esta última aula, que foi da carta 10, eu finalmente vi algo que desde criança a vida tentava me mostrar, às vezes através de sonhos e outras vezes através de algumas experiências. Então, ele aqui quis deixar o registro dele, que a carta 10 o ajudou a percepcionar o que a vida dele estava mostrando desde criança. Ele não conseguia percepcionar e as outras experiências que ele passou, ele percebeu que era para ele ter esse link, né? E com a carta 10 ele conseguiu. Que excelente registro, Alexandre, porque é bacana todo mundo ir percebendo o que as cartas fazem conosco, não é? E com certeza, quando a gente toma consciência, quando a gente percebe uma situação, é porque a gente evoluiu, amadureceu naquela situação. Então, se a gente tem qualquer tipo de karma com aquela coisa e aquilo não se desenrola nunca, quando a gente se dá conta, aí a gente sabe como trabalhar aquilo e aí a gente se desenrola e sai do karma e vai então, continua na nossa caminhada. Pessoal, ficam essas 3 observações aí para vocês, porque todas elas são muito especiais para a nossa maturidade espiritual.
No nosso próximo encontro, nós vamos continuar respondendo as perguntas, ok? Até lá!